Hoje é o dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e nós vamos conhecer uma cidadã do mundo, Alicia Machaca. É uma boliviana e, por ser tal, os bolivianos são conhecidos pelos comércios de São Paulo. Feirinha da Madrugada no Brás e 25 de março são alguns dos lugares onde certamente os encontra. Apesar desse estereótipo, Alicia Machaca mostra uma outra faceta. Ela é uma atriz recente formada pela Escola de Atores do Brapa. Descobri no teatro, um pouco tarde, a arte de interpretar após os 40 anos. Com vocês, Alicia Machaca. Alicia, você saiu da Bolívia por motivos pessoais. Por que realmente você saiu da Bolívia e veio para o Brasil? Bom, primeiro um beijo para você e a todos que nos estão vendo, tá? Tô emocionada, mas tudo bem. Assim, eu saí da Bolívia porque, na verdade, eu precisava trabalhar e também porque na época lá na Bolívia a situação não estava muito boa. Então, meu irmão já trabalhava aqui no Brasil e eu já tinha conhecido um brasileiro lá também. Mas foi assim, né? Eu vim para cá, foi maravilha, comecei a trabalhar como modelista, como se chama? Piloteira. Sim. E aí eu estava gostando muito do trabalho. Depois disso eu engravidei, teve meu filho e eu não tinha muito tempo para cuidar do meu filho, então decidi trabalhar por conta. Foi aí que eu comecei a trabalhar como camelô, no Brás, na 25 de março, o Retiro, por todos esses lugares eu já camelei bastante vendendo roupas, né? E depois decidi confeccionar minha própria, comprei minhas máquinas, decidi confeccionar minhas roupas. Estava indo tudo bem assim, né? Trabalhando assim, só que não tinha muito tempo para cuidar do meu filho também. E é isso. Alicia, você e na sua infância lá na Bolívia, você tinha alguma sensibilidade artística? Qual foi o início da sua primeira manifestação artística, assim? Porque toda criança vem completa, você concorda? Ela vem cheio de dons, cheio de naturalidade, seja a criança mais introspectiva, aquela criança que seja mais expansiva. Eu, por exemplo, era uma criança muito expansiva. E qual era esse tipo de criança que era? Você era criança que cantava, que você imitava a Xuxa? Que tipo de criança você era? Era muito cantora e gostava de fazer propagandas. Como é que é? Eu gostava muito. Tipo, apresentar um programa? Comercial. Eu imitava o comercial, as pessoas que estavam fazendo comercial, tipo de refrigerante, assim, né? Falava Fanta, sabor naranja. Então eu tinha que fazer assim, eu andava imitando as coisas, as propagandas, os comerciais. Eu gostava muito disso. E cantar, então, eu adorava, porque, eu não sei, era algo que me fazia bem cantar. Sempre gostei de cantar. Então, aí eu precisava, a minha infância não foi muito fácil. É muito complicada. A minha infância foi muito. Mas quando você fala complicado, você fala complicado de quê? Você fala no sentido da sua criação, ou da sua aceitação, ou em relação à sobrevivência? Porque tem muitas crianças que passam uma realidade diferente da nossa, e a gente, assim, da nossa que acha que tem uma vida perfeita, porque na verdade não existe perfeita. Quando você fala infância complicada, por quê? O que foi uma infância complicada, uma infância roubada, você pode dizer? Assim, eu não tive uma infância normal, como uma criança tivesse brincar, amar a mãe, conhecer as pessoas. Eu não tive. Nossa, eu me emociono quando eu falo de criança. Então, não tive isso porque a minha mãe morreu quando eu nasci. Então, eu fui criada por outras pessoas que não souberam me dar amor. Mas também, como eu não sabia argumentar nada. Eu tinha que aceitar tudo aquilo que a pessoa falava comigo. Fui criada com uma senhora muito rígida. Ela era espanhola, né? Então, ela era muito rígida. Aí eu não podia... nunca podia responder para ela, nem argumentar nada. Era tudo o que ela falava. E tinha que ser aquilo que ela falasse. Aí, para mim, foi muito difícil, porque eu acostumei com aquilo. Então, eu me tornei uma adolescente fechada, rancorosa, muito nervosa, revoltada, assim, dentro de mim, sabe? Tudo aquilo eu guardei. Mais ou menos como se eu sentisse que a sociedade roubou a minha infância, as pessoas, o mundo, assim, sabe? Eu culpava, assim,
A minha mãe, por que ela morreu? Mas com 18 anos, eu saí daquela prisão da minha tia, porque eu lidava com gente, eu trabalhava com vendas. A minha tia era loja, né? Tinha uma livraria. Ela vendia livros. A minha curiosidade, a minha sede por conhecer, aprender, ter conhecimento de ler, escrever, era muito grande. Mas eu não podia. Então aí eu comecei a ler, mesmo sem saber, lá na loja, né? Que eu cuidava da loja como se fosse minha, com todo cuidado. Tratava os clientes bem dela, né? Porque era uma loja grande. Mas a minha tia, a pessoa que me criou, ela era analfabeta. Ela não sabia ler, nem escrever, nem o nome dela não sabia escrever. Então, ela, para mim aprender a ler e escrever assim, ele contratou um professor por um tempo particular, assim, dentro de casa, ele vinha. Então, me ensinou a escrever A, B, C, ler mais ou menos e somar. Essas coisas eu aprendi a escrever, né, um pouco. O que ela queria, eu saber escrever e somar. Então, foi bem isso para mim, porque eu comecei a ler escondido dela, comecei a... quando ela me mandava limpar o chão, então eu entrava debaixo da cama com um livro, uma história, debaixo da cama, sabe? Eu ficava lendo, olhando os desenhos, tudo isso era a minha sede muito grande de aprender. Mas com 18 anos eu saí de lá e fui lutando para conhecer aquilo. Alicia, como a gente acabou entrando nesse assunto aí, mas para a gente não desviar muito o que é o roteiro sobre a arte, a cultura, esse sua sede de aprender, de conhecer, você lia o quê? Você era gibi? Porque você é de uma geração de gibi, né? Minha mãe disse que minha mãe teve uma mãe muito carrasca também, e aí ela disse que ia pro banheiro, fingia que estava fazendo o número 2 para poder assistir, para poder ler a Bíblia, ler tudo. E hoje é uma pessoa que se expressa muito bem. Eu só devo, claro, a Deus e a minha comunicação, porque minha mãe é uma pessoa que ministra muito bem, é uma ótima palestrante. E você, o que você lia, por exemplo, assim, para poder, quando você tinha esses seus refúgios aí? Eu lia novelas. Novelas? Na revista. Ah, na revista. Isso. E lia novelas e histórias de... É que aqui não sei se tinha, né? Lia histórias de heróis, de Calimã, essas coisas. Eu gostava. É que aqui acho que não tinha. Isso, dos mitos. Histórias... Isso. Entendi. Alicia, o que te seduziu para ser atriz? Assim, quando você era criança, foi o quê? Foi ver ser famosa, tá na televisão, ou porque você tinha esse desejo mesmo de se expressar? Porque dá para ver uma necessidade, uma autoexpressão sua até um pouco castrada, né? Porque por isso que eu vi o seu monólogo, achei lindo você fazendo monólogo, você soltou uma vez no Stories, achei lindo o seu monólogo. E o que é? Qual era essa necessidade de poder botar para fora? O que sua alma, essa produção dessa alma, ela tinha dentro de você, assim, para poder falar? Para poder dizer ao mundo? O que ela quer? O que essa alma queria dizer desde muito nova? Liberdade. Liberdade, eu queria... liberdade em todo sentido, sabe? Queria ser livre de tudo. Da minha ignorância, da minha confusão, de tudo de mim. Queria ser livre, poder me expressar. E era a coisa mais difícil para mim, poder me expressar com alguém. Sem saber me expressar, eu não podia falar com ninguém, não tinha nem conhecimento nenhum. Era isso. Mas você, hoje, nossa profissão como artista está muito marginalizada, sobretudo no país, né? Sobretudo no Brasil. Eu não sei como é na Bolívia, se eu falar, eu não tenho essa competência para poder falar. Mas no Brasil a gente está muito marginalizado. Você não acha que está sendo uma prova de fogo você entrar agora? Você terminou o curso de teatro num ano de pandemia, onde a classe artística está passando uma situação muito difícil e ainda existe a dicotomia de ser uma celebridade, de ser uma pessoa Big Brother, para ser um artista de verdade. Ou até pode até ser um artista também, mas a pessoa entrou pela fama, fez um caminho inverso do nosso, né? Que é o estudo, que é
é o trabalho, que é estudar. Você não acha que está sendo uma prova de fogo você afirmar essa consciência artística, essa identidade artística justo no ano de pandemia? Não, para mim foi... Olha, o ano da pandemia, para mim foi muito, assim, para mim... O que eu estava vivendo, quem era eu, para me conhecer. O momento da pandemia foi um momento que me deu aquela ajuda, porque eu parou tudo, mas eu não parei de estudar. Era aí que eu queria estudar, ler, escrever, entender mais sobre mim também. Foi aí que eu me esforcei mais ainda, porque nada estava mais... sabia que o mundo parou, então eu tinha que aproveitar aquele momento. Eu, nessa pandemia, eu continuei estudando, né? Ainda não tínhamos terminado o teatro. Além do teatro, eu fui fazendo também outras coisas, né? Estudando para porque eu não queria ser mais trabalhar de confecção, essas coisas. Eu queria, era outra vida para mim, queria uma mudança na minha vida. E que mudança é essa, Alicia? E que mudança é essa que você quer? Assim, eu já não quero. Eu fiz nessa pandemia, eu fiz extensão de cílios, eu fui praticando muito, fiz maquiagem, fiz PNL, fiz muita coisa. Foi muito bom para mim. Eu estudei de tudo. Eu não tinha tempo, tipo assim, eu não mexia muito no Instagram, eu sou muito leiga ainda. Não sei muito bem, sabe, no Instagram, canal de YouTube e essas coisas. Eu queria no começo, inclusive. Eu aprendi a mexer o TikTok, né? Mas assim, bem pouquinho, e isso me animou mais porque eu comecei a postar coisas no TikTok. Aí quando chegou a pandemia, parou tudo. Eu não quis mexer mais nada que seja Instagram, nada de redes sociais. Eu só quis estudar, e eu ligava o celular só para aprender alguma coisa. Para mim foi bom, me ajudou muito, porque eu esqueci, foi o único momento que eu esqueci de querer ganhar dinheiro, de querer trabalhar, porque minha vida inteira eu trabalhei. Então... Pra gente que é honesto e veio de classe baixa, né, não tem outra explicação se não for trabalhar, né, Alicia? Verdade. Alicia, e eu falo isso, eu só complementando o que você falou, porque eu tive um salto na minha carreira na pandemia também, né? Embora as pessoas não sabem o que eu passo, as pessoas não sabem a situação, porque eu não preciso ficar expondo, mas assim, eu também, eu foquei na minha arte, né? Aprendi a fazer todo o trabalho de curadoria. Então a pandemia, na verdade, foi um ganhar tempo pra gente, né? Se equiparar ao mesmo nível de outros. Não que os outros são maiores, são melhores do que a gente, mas muito pelo contrário, a gente ficou ali mais ou menos no mesmo nível, porque a gente tá no mesmo barco, né? Não existe diferença entre eu e você, não existe, nesse momento da pandemia, não existe diferença entre eu e você, a Fernanda Montenegro, nós estamos todos na mesma, né? Alicia, o que você não aprendeu no teatro, mas faz conexão com a sua consciência artística? O que foi algo da sua vida? Meu avô, ele sempre tinha um costume de falar que ele não trocava o ano zero dele por nenhuma faculdade, nenhum doutor. E isso é muito legal, porque ele não tinha conhecimento nenhum, mas ele tinha conhecimento da vida. A faculdade da vida formou ele. E o que você aprendeu na sua vida, na lente da verdade, e que faz tudo a ver com... e que tem toda essa conexão com a sua arte? Onde você consegue unir esse aprendizado sem ser didático da sua vida com a sua arte? Olha, a arte, realmente, foi onde eu aprendi tudo. A arte foi, para mim, o teatro, eu aprendi muito, tudo, na verdade. Para me ajudar, para minha autoajuda, foi o teatro onde eu comecei. Para mim foi o berço. Eu entrei sem saber de nada no teatro. Sem saber, nem me conhecia. Se você me perguntasse que cor que eu gostava, eu não ia te poder responder, porque eu estava na dúvida de tudo. Então o teatro para mim foi meu pai, meu amigo, os professores me ajudaram muito, eu agradeço muito isso. Foi todos os professores do Brapa foram os melhores para mim. Isso, eu estou muito feliz. Eu me emociono falar deles. Eles eram maravilhosos, eles foram maravilhosos comigo, todos da escola. Para mim, eles me ajudaram muito nisso, na arte de me conhecer.
Eu chorei muito lá, porque eu não podia nem falar alto. Eu era muito... Eu chorava toda vez que era para vir falar alto, eu não podia, porque o meu grito fazia eu chorar. Isso eu não entendia. Uma vez você chorou na sua sala, e eu estava presente nesse dia, que na época eu estava no Brapa junto com você chorou porque o pessoal, tinha 2 pessoas lá que estavam falando, imitando o seu sotaque. E aquilo me marcou muito, porque eu achei que você não era algo normal só por conta de sotaque, porque eu também tenho um sotaque carregado, não é um sotaque tipicamente paulistano. Então, mas o que era? Era por conta da dificuldade da leitura, por conta do quê? Da língua? O que era que mexeu tanto com você naquele dia, Alicia? A minha dificuldade de ler. Não era nem o que eles imitavam, era a minha dificuldade de poder ler. Porque eles, na verdade, não sabiam que eu não sabia ler. Eles não sabiam que eu não sabia escrever, porque eu entrei ali sem falar que eu era, porque quando você fazia a ficha lá, você tem que ter 2º grado. Né? Como se fala? O ensino tinha que terminar ensino médio, né? Isso. E eu não tinha, e eu não falava nada, ninguém sabia, nenhum professor sabia que eu não tinha estudado. Mas o meu esforço foi tão grande, a minha coragem, porque eu não queria desistir. Como eu gostava daquilo, eu disse que eu tinha que aprender, e eu tinha que sair de lá sabendo ler. E assim foi, eles me ajudaram muito. E eu ser, assim, o que eu aprendi também com minha tia sempre foi assim, me esforçar, que nada caia do céu. Se eu não me esforçasse, eu não ia conseguir nada. Então, foi isso que eu aprendi muito dela, e eu corri atrás, né, de terminar o teatro, de poder participar do último dia da nossa formatura. Foi a coisa mais emocionante. Ali foi meu berço. Alicia, você faz... Então, só para a gente fechar, os aprendizados da sua vida, ele refletiu tudo que você viu no teatro, só que de uma nova forma, né? Ajudou muito no seu autoconhecimento, né? Esse autoconhecer. Alicia, você faz muita figuração, né? Eu conheci você já me dando dica para poder fazer figuração, você, o seu marido. Brunão, faz figuração que ganha isso, ganha aquilo. Eu até quis fazer figuração, só que em alguns momentos eu sou um pouco brecado, por conta que tem um mito sobre a nossa classe, que uma vez que você faz figuração, você nunca mais consegue um papel principal, né? Mas você ganha dinheiro com isso, porque figurante nunca fica sem dinheiro, porque sempre tem trabalho, sempre tem isso, sempre tem aquilo. Você tem medo desse estigma que se cristalizou sobre os figurantes? Não, porque eu comecei primeiro fazendo figuração, me chamaram para fazer um comercial da Laika, né? E eu tinha muito medo, nunca tinha ido para nenhum lado, e quando me falaram que meu perfil era o que eles queriam, que ia me pagar por 4 dias, aí o cachezinho não era pouco assim, né? Era de R$480 por dia. Opa! Né? Aí eu me animei, né? Mas eu tinha medo. Eu tinha muito medo, porque eu nunca tinha ido para nenhum lugar. Eu sempre era muito, assim, mais desconfiada, né? O que ia acontecer. Então aí Escorpiana, né? Escorpiana é toda desconfiada. Aí eu fui, e foi verdade. Foi aquele dia que eu descobri mais que todo que aquilo eu tinha que fazer. A minha primeira figuração que eu fiz, porque eles me chamaram como figuração. Mas foi lá que eles como posso te falar, que eles me viram, né, que eu tinha a capacidade de fazer... Para ser mais um figurante, uma atriz, é isso? Isso, sim, porque eles me colocaram assim na frente, eram 18 pessoas que viajamos para um lugar, e aí eles me puseram assim de frente, e eles me ligaram: olha, você fez uma figuração especial. Seu cachê não vai ser de 180, vai ser de 480. Então, foi assim que aconteceu. Então, eu fiquei animada e perguntei. Eu não falava com ninguém. Perguntei para um colega ali, né, como que faz para ser atriz. Ele falou: tem que ir no teatro. Mas isso é no Rio de Janeiro.
E eu enlouqueci, falei pro meu marido que queria. Aqui... Ele falou que não tinha teatro em São Paulo? Não, ele não me falou que não tinha teatro, mas me falou que eu tinha que ir pro Rio de Janeiro para estudar. Sim. Que lá tinha o teatro de graça. Ele me deu até o nome, sim. Teatro ou Palco, que sim. Ele já tinha feito lá, que ele era ator. Ele era já ator, ele é ator. E muitos atores tem lá, eu conhecia ali, eu era muito leiga, eu não sabia nem que era, na época eu não sabia nem, sabe, a minha coordenação locomotora estava toda, sabe, eu não sabia que era direita e esquerda. Alice, mas voltando, aí você foi pro teatro, aí você saiu dali, calma aí, você tava fazendo figuração, você já sentiu que, calma aí, eu posso ser atriz, isso aqui é legal, dá pra eu ganhar um dinheirinho aqui. Aí você foi fazer o teatro, aí você saiu de lá, ganhou dinheiro, um dinheiro melhor do que o dos outros, e aí foi fazer o teatro. E fiz mais figurações, esse amigo me convidou, me passou outras produtoras. E no mesmo... Isso foi em 2018, em janeiro. Eu me cadastrei em todas que ele me passou e a minha coleguinha me passou, que eu conheci naquele dia. E começou a me ligar. As agências. Me ligaram. As agências não, como se chama os produtores, sabe? Os bookers. Me chamaram. Sim. Se eu podia fazer figuração especial. Olha. Por 60 dias. Ganhando uma faixa de R$100. Para fazer à noite, tá? Aí, foi o dia que eu ganhei, em um mês eu tirei quase 4 mil, não, quase não, tirei quase 5 mil, 4.800 eu tirei. Gente! Então aí fui muito, porque eu fazia à noite. Sim. E depois disso, eu tinha me marcado em outras também, em outros jobs que eu me postei. Aí eu fazia durante o dia. E porque é assim, é descontado 20%, né? 240, mas eles pagam 180. 180, 140, assim. Aí eu me postei nessas, durante o dia eu fazia uma, e à noite fazia outra, que era certeza, porque já estava assinado tudo, contratinho, né? Bem bonitinho. Estava tudo assinado, aí eu fui fazendo. De noite eu sumei, menina, eu ganhei bem, olha, eu estava toda feliz. E foi aí que eu deixei tudo. Toda a venda, essas coisas, eu larguei e me decidi. Deixei de ser ambulante, camelô, e comecei a trabalhar como figurante. Mas calma aí, Alice. Mas calma aí, você hoje paga as suas contas fazendo isso, Alice? Fazendo figuração, Você vive da arte, posso dizer assim? Sim, agora sim, estou fazendo. Porque agora estou fazendo, mas já vou, logo estou com o meu DRT e já não vou ser mais figurante. Vai ser a atriz principal. Eu quero, eu tenho certeza, se eu conseguir, olha, um desejo que eu tinha de mim, eu vou conseguir, eu sempre penso assim, nada foi difícil para mim, eu sou uma pessoa bem corajosa, eu vou lá em frente, e sempre fui desse pequeno assim, então, eu quero ser Alice, você participa, foi bem legal você falar isso, dentro desses programas que você participa, dessas figurações que você faz, você participa de programas que eu não vou citar o nome aqui, mas que falam sobre relações humanas, discussões de relações humanas que precisam ter um tipo de equilíbrio, de acerto ali. É fake news aqueles papéis ou é parcialmente verdadeiro, é parcialmente montado? O que é aquilo ali, o que você faz? É parcial, não é fake news, não. É assim. Tem a sua verdade. Tem a sua verdade. Ah, sim. Tem que ter. Só eles selecionam pessoas que passaram por aquilo. Ah, não é atores mesmo ou pessoas que querem aparecer? Não, é para pessoas que não são nem figurantes, eles são. Ah, sim. São pessoas reais, né? Com casos de vida real. Isso. Aí eles me conheceram, porque assim, eu tenho, não sei se é sorte, não sei. Eu tenho uma coisa assim que de repente aí alguém me liga, alguém me chamar e depois, aí ele fala assim, olha Alice, você não quer fazer parte disso? Mas como assim? Vou fazer isso e agora? Como que eu faço? Não, fica tranquila, vai dar tudo certo. A pessoa me compreende, a pessoa me entende. Então, eu acho que eu amo o Brasil. Eu gosto muito do Brasil, porque as pessoas aqui, eles te amam de verdade.
Eles não são falsos. Tem, é Mas, claro, Alice, como todo você lugar, né? É relativo. Mas, Alice, como eu comecei a abrir no roteiro, aqui em São Paulo é um lugar muito cheio de tribos, você concorda? Muito cheio de tribos. Até dentro de todos os universos tem as suas tribos. Você e os bolivianos aqui em São Paulo, eles não são um pouco estigmatizados por conta disso? Você nunca sofreu preconceito por ser boliviana, não? Sofri, só que é assim, eu nunca... Você tá falando que você tem sorte, né? Então é de você. Você em específico, Alice Machaca, tem sorte aqui. Tem uma luz aí e acontece essas coisas. Mas você acha que em geral não tem um pouco? Porque eu já presenciei isso. Tem preconceito. Eu já fui tratada mal no metrô, nas vendas também, quando eu trabalhava. Já fui... Sabe, a pessoa te chama, Bolívia, sai pra lá. Que já isso? Falaram, você acredita que por eu ter o cabelo preto e mais ou menos liso, não tão liso quanto o seu, já me chamaram de boliviano? Por isso que eu tô falando. Você é um Bolívia, desse jeito. Já sofri, mas só que eu não, sabe, eu dou em mim, mas assim eu falo assim, não, é só ele, porque tem muitos que me amam. Aqui eu gosto, entendeu? Não ligo, não. Eu olho assim, não sei discutir, eu não consigo retrucar com a pessoa. Então eu fico ali quieta, tudo bem. Aí eu olho assim, eu ignoro, só isso. Eu não ligo muito pra isso. Alice, dentro dessa luz toda que você tem, toda essa espiritualidade, você sempre posta muitas coisas bacanas sobre a sua espiritualidade, sua fé. Eu acho super bacana. Eu sempre acompanho suas histórias assim, sempre que posso. E quando eu vejo você falar sobre fé, essas coisas, qual é a junção que você faz com a sua arte? Qual é essa conexão que você faz com a sua espiritualidade e com a sua arte? O que você faz ali que você bota a sua fé, a sua inteireza, a luz da Alice no personagem ou em alguma coisa? Como que você faz? Você faz algum tipo de conexão ou não? Assim, amar é uma coisa que eu quis muito aprender. Amar ao próximo. Uma coisa que eu não sabia e eu aprendi. Eu estou aprendendo. Talvez eu sabia, mas eu não sabia como lidar com aquilo. Em tudo que eu faço, eu faço tudo com amor, tá? E quando eu amo alguém, eu sou bem intensa em todo sentido, meu amigo, meu vizinho, quem for. Mas quando eu não gosto da pessoa também, eu fico assim, também não desprezo, sabe? Ignora, né? O escorpiano, ele ignora, ele passa um adesivo na pessoa. Eu ignoro, não ligo, mas eu sigo pra frente. E quando eu fui no teatro, eu aprendi mais isso. Porque o teatro me deu esse conhecimento de que como eu devo amar, o sentido do amor, sabe? Ao próximo. Aí foi que eu conheci. E num mundo cheio de egos, porque o teatro é cheio de todo mundo ali. Você sabe que a gente convive com pessoas ali que já era youtuber, que era isso, que era aquilo, e não sei o quê. E você falar isso de amor é muito legal, porque é uma competição discreta, mas rola uma competição de que um quer brilhar mais do que o outro. Mas, sobretudo, você afirmou... porque, na verdade, eu não dei seguimento com vocês, né? Eu fiquei só no workshop mesmo, fiquei um pouco período de tempo. E vocês seguiram fazendo aí, porque vocês são atores do teatro. Alicia, o que você quer passar com essa consciência toda, com essa luz, com essa espiritualidade que você falou, do amar, que é a junção da sua arte com a sua vida, com a sua espiritualidade? O que você quer passar pro seu filho, que você falou dele no início da conversa, e que ele é tão presente, e eu percebo que você tem uma conexão muito forte com ele? Às vezes eu vejo meu filho como era eu antes. Eu quero passar para ele. Tem algo nele que eu era. E eu só quero compreender ele. Quero conhecer, não somente ele, as pessoas. As pessoas que não tiveram, que não têm capacidade, ou se não se sentem incapazes. Sabe, aquelas pessoas que... Mesmo aquelas pessoas que foram marginalizadas, pessoas que são marginalizadas, se sentem incapazes de fazer alguma coisa, o mundo morre para eles. Acabou com tudo, sabe? Já não tem mais solução para esse. Eu queria só compreender aquelas pessoas e compreender meu filho também. Eu amo muito meu filho. É a coisa mais linda que aconteceu na minha vida.
é meu filho. Eu pedi para Deus e ele me deu igualzinho como eu desenhei. Sério, a coisa mais linda mesmo. Ele do jeito que eu pedi, cabelo enroladinho, com os olhinhos assim. Então, eu só quero que ele goste da arte, mas isso vai depender dele, né? Porque ali ele vai se conhecer mais. Ele tem 20 anos já, mas ele trabalha, ele faz tudo a vida dele, né? Ele sabe se virar. E tem alguma manifestação artística, alguma coisa que ele fazia quando criança, que você já via que ele tinha uma coisa de artista? Cantava, dançava, alguma coisa assim? Música. Muito de música. Música? Ah. Muito música. Isso. Eu sou também musical, eu gosto muito de música. Escorpiana, as emoções à flor da pele, né? Alícia, qual a principal consciência artística, qual a principal consciência que o artista precisa ter para a sociedade, que você aprendeu no teatro? Qual a principal consciência, responsabilidade social que o artista precisa ter, que você, mesmo recém-formada, mas uma mulher, que todo mundo aqui já está se apaixonando aqui, eu tenho certeza que vai receber muitas mensagens depois dessa entrevista. Qual é o principal ensinamento que o artista precisa ter e deixar a sua luz na sociedade? Eu acho que tudo é amor. Tudo é amor. Se você não tiver amor, não há nada. Porque se você não ama as pessoas, você não vai ver aquilo como pessoas. Se você não ama estudar, você não vai querer estudar. Se você não ama seu pai, você nunca vai cuidar dele. Tudo é amor. Se você não ama a sua casa vai virar uma bagunça. Eu acho que tudo é amor. Para mim, amar, se você não ama a arte, não vai dar certo. Tem que amar a arte. Tudo é amor. Para mim, amor é tudo. Equaciona no amor a base de tudo, né? Alícia, não tem mais. Pode falar. Pode falar você, conclui, que tá muito lindo isso. Não tem nada mais lindo que amar tudo que você tem na sua vida. Gratidão é aquilo que você tem que agradecer em tudo. Pelo ar que você respira, pelo sol, pelo vento, sabe? Tudo isso é bom demais. Eu só tenho, em toda a minha vida, eu só tenho a agradecer por tudo que aconteceu comigo. O que aconteceu de ruim era um momento de ser, não sei, estava escrito assim, eu acho. Eu não posso odiar aquele momento. Eu tenho que receber como se fosse assim. Aquilo veio para alguma coisa, agora, para o futuro. Para o meu conhecimento, para me desenvolver. Eu acho que é tudo isso, sabe? Amar, tudo vai dar certo com amar. Mas sem uma babaquice também, né? Concorda, Alice? Sem um amor romantizado, né? Porque teve uma dicotomia nesse amor que os filmes que fomos impregnados na nossa mente, daquele amor que é tudo lindo. E Flores não amar é uma decisão, né? Eu até postei isso esses dias no meu stories. É uma decisão, e é uma decisão que nem sempre você precisa ser bonzinho com as pessoas que você ama. Você tem que ser firme com o amor, né? Eu achei muito legal você falar isso. Alice, pra gente finalizar, como você se vê há 10 anos? Uma mulher que nasceu de novo depois do teatro, que está muito mais jovem. Eu a conheço você há mais de 2 anos. Eu posso dizer que o início, quando a gente começou no teatro, você está muito mais jovem, muito mais bonita agora. Não sei, Obrigada. Desabrochou. Você percebe isso? Desabrochou alguma coisa aí, que é de dentro para fora. E como você se vê daqui 10 anos, meu amor? Eu me vejo fazendo outra entrevista contigo. Yeah! Mas eu te mostrando meus aqueles projetos de hoje em dia, né? Lembra, Bruno? Aquela vez, sim, então, daquela vez aqui eu fiz aquilo, fiz assim, avancei muito, sabe? Eu participei de uma novela, como agora, eu tenho muita coisa para contar para aquelas pessoas de 2 anos atrás. Hoje eu falo, eu participei de tal série, eu faço isso, conheço tal pessoa, tal autor, tal artista. Então, daqui a 2 anos, a 10 anos, eu me vejo na pessoa completa, sabe? Aquilo que eu sempre sonhei.
Alicia, muito obrigado por você compartilhar sua história, muito obrigado por você passar uma mensagem naturalmente, sem forçar nada. Você vê que você não sabe o roteiro, você sabe disso, você apenas Não, eu fiquei muito assustada com isso. Falei, será que... Por quê? Eu pensei assim, né? Eu fiquei muito preocupada. Falei, o que será que a pessoa vai me perguntar? E eu não vou saber responder, né? Porque eu, sabe, né? Como eu te falei, são 2 anos que eu estou estudando, estou conhecendo, me conhecendo, tudo isso. Aquela Alice que você conheceu já é outra. É outra, porque hoje eu posso te responder isso. Então, é isso, Bruno. Alicia, eu fico muito feliz. Eu que fico feliz porque é legal a gente ver a evolução de uma pessoa, a sua evolução e a minha evolução, porque a sua história é atrelada à minha, porque a gente começou junto ali, né, fazendo... Eu já tinha feito outras coisas, mas a gente parou na mesma turma naquela época, você deu seguimento, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, depois voltei. Eu acho super legal ver uma consciência assim na pessoa. E com certeza a gente vai estar daqui 10 anos falando dessa pandemia que deu um salto quântico nas nossas vidas, né? Eu te agradeço muito por isso. E para a gente finalizar, vamos só finalizar o podcast aqui bem bonitinho. Que seja próspero daqui 10 anos. Acompanhe essa e outras entrevistas no podcast e canal do YouTube Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e cooperando para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo, todas as quintas-feiras no Instagram, Bruno Finazzi, às 19h30. Um beijo, Alice, um beijo a todos os fãs da Alice, viu? Beijo, gente! Beijo!